Pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre como comprar uma boa serra de esquadria de alumínio. Então estou exemplificando aqui através de um modelinho da DeWalt, mas é somente para dar uma explicação. Antes da gente falar de preço, antes de falar qual é a melhor marca, antes de falar sobre tudo isso, a gente vai precisar entender algumas especificações técnicas que precisa ter em uma boa meia serra de esquadrias de alumínio. Então deixa eu só criar aqui um quadro para que nós possamos colocar as nossas especificações. Deixa eu ir um pouco para cá. Então vamos aqui, vamos colocar as nossas especificações aqui. Vamos lá. Deixa eu só fazer aqui para ficar um pouquinho melhor para a gente. Vamos lá. Só um minuto. Deixa eu só montar aqui. E assim vai ficar bom. Então vamos lá. Nós vamos fazer hoje sobre uma meia serra de esquadria. Peraí. Vamos lá. Então hoje é como escolher uma boa meia serra de esquadrias. Certo? E depois fica melhor para você também tirar um print se a gente fizer mais organizadinho. Vamos pegar isso aqui. Vamos só alinhar. Puxar um pouco aqui. Para ficar mais. Dá uma corzinha. Botar ele mais negrito. Aqui pra gente. E aí foi. Como escolher uma boa serra de esquadrias? Ponto de interrogação aqui pra gente. Aí. Como escolher uma boa serra? Pronto, ficou legal, né? E depois... Então vamos aqui. O que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte. Vamos, basicamente aqui, colocar as especificações. Dá para ver legal aí? Vamos colocar aqui todas as especificações e você sabe que para você escolher uma boa serra de esquadria de alumínio, ela precisa ter precisa ter todas essas especificações que a gente vai colocar aqui. Então, para isso, vamos agora para um outro lugarzinho. Grupo de alunos. Então, essa dúvida surgiu dentro do nosso grupo de alunos do curso Serralheiro 3.0. Então, foi aqui, ó. Bom dia, estou com uma dúvida. A serra DeWalt DWS 715BR seria boa para trabalhar com alumínio? Então, essa é a dúvida. E aí, aqui é bom sim, mas é bem cara. O aluno aqui, o 004, falou. A pergunta foi do aluno 035, que aí fica mais fácil da gente entender um pouco mais. E aí aqui, ó, se você está começando, tem pouco para iniciar, a skill te supre bem. Então isso daqui já é uma inteligência de dentro do grupo de alunos do curso Serralheiro 3.0. Então se tem uma dúvida, joga ali. Aí é um grupo mais profissa de profissionais e aí ela tem 10 polegadas, show de bola, obrigado. E aqui um aluno disse assim, o aluno 005 disse, eu comprei uma DeWalt DW14, que é uma DeWalt, né? Muito boa. Então aqui nós já vamos fazer uma aula já para tirar essas dúvidas aqui do que você precisa de repente
entender para comprar uma boa serra de esquadrias de alumínio, beleza? Então todo mundo já chegou aí. Vamos para esta aula, que é uma aula muito importante, vai tirar muita dúvida. Então a gente vai primeiro aqui, ó, Mercado Livre. E aí nós não vamos atentar para preço nem nada disso. Nós vamos primeiro nas especificações. Depois, a partir das especificações, vamos selecionar um ou dois modelos aí em preços variados para a gente entender então. Porque se você só consegue realmente comparar quando tem a mesma especificação. Então não é pelo preço, é pela especificação. Tem a mesma especificação? Tem. Agora, qual é o preço dessa e qual é o preço dessa? Entendeu? Então elas precisam ter basicamente as mesmas especificações. E aí eu vou passar algumas especificações para você aqui. Então vamos aqui na própria DeWalt, aqui a gente vai começar por aqui. Ó. Então essa daqui foi o que o aluno falou. Eu tenho uma DW714 e ela me supre bem. Ó. Foi o que ele falou aqui. Ó. Eu comprei uma DW714 muito boa. E aí tem uma aqui que diz, tem um outro aluno que falou que comprou uma Skill. Se você está começando e tem pouco para investir, a Skill te supre bem. Então tá vendo? A inteligência do grupo é assim, tem várias pessoas e vários desses alunos, de repente cada um compra um tipo de máquina diferente, e aí quando você quer comprar, você faz uma pergunta, então ele vai dizer, olha, eu tenho essa e essa aqui me supre bem, eu tenho essa, é um pouquinho mais cara, mas ela é boa, eu tenho essa, ela é mais barata, então é bom ter esse feedback por parte também de quem está no campo de batalha e cortando alumínio todos os dias. É importante fazer parte de um grupo profissa, tá? Vamos lá? Então aqui, ó. Então vamos lá. Algumas coisas importantes que você vai precisar entender. Primeiro que voltagem, né? Eu gosto sempre de usar 220. Mas vamos começar por aqui, ó. O RPM 4.600. Eu vou explicar. Vou só pegar aqui e vou colocar para cá. E calma aí que eu vou explicar tudinho para você. Aqui, ó. RPM. Será que dá para diminuir um pouquinho a letra? Aí. Deixa eu só diminuir um pouquinho a letra. Tá muito grande. Agora melhorou um pouquinho. Então vamos lá. RPM 4.600 de RPM. Certo? Primeiro, daqui a pouco a gente desmistifica isso aí. Vamos pegar mais algumas informações aqui. Os acessórios, lâminas, 10, 80 dentes, coletor, chave. Tá, tem uma coisa aqui que eu quero. Potência. Potência é importante também. Potência é importante. Vamos lá. Potência, porque aí eu vou colocar que você precisa basicamente olhar e vou explicar por quê, tá? Potência também é importante. Peso. Ó, disco também é importante. Aqui, ó, disco. Porque quando muda a polegada, o preço vai lá em cima, tá? Então, vamos lá. Disco. Disco também é importante. Aqui. Daqui a pouco eu explico para vocês. Deixa eu só pegar as informações importantes aqui. Aqui é importante também, ó, vamos lá. Disco 254 milímetros. Outra coisa importante também aqui é dentes, tá? Os dentes do disco. Então, vou colocar de 80 a 100. Então, você precisa ver isso também. Vamos ver. Agora vamos ver aqui algumas coisas importantes. Então aqui, ó, 254 milímetros são 10 polegadas. Então essa é uma serra de 10 polegadas, certo? Então vamos lá. Vou botar aqui barra. Vai ficar bem bonitinho. Barra 10. Vou botar um P de
polegadas, certo? £10. Então, 254 milímetros, que é o tamanho do disco, ele é referente a 10 polegadas. E aí ele precisa ter de 80 ascendentes. RPM aqui é a velocidade. Presta atenção. Quanto maior a velocidade, melhor o corte. Então tem que prestar atenção. Quanto maior a velocidade, melhor o corte. E aqui a potência do motor também é importantíssimo você também, quando for comprar, entender que precisa ter um RPM de no mínimo 4.000, mas aqui está 4.600, está tudo bem, mas no mínimo 4.000 e a potência mínima 1.500, tá? Então aqui dá com 1.650, que aí é uma boa serra. O disco precisa ter o diâmetro aqui de 254 milímetros, o que significa que é um disco de 10 polegadas. Então é uma serra de 10 polegadas. E os dentes desse disco precisa ter de 80 a 100 dentes. A linha de pensamento é assim: quanto mais dente tem, melhor fica o corte, tá? Agora você tem que entender na hora de comprar o tipo de disco também, porque tem máquina que não vem com disco para alumínio. Nesse caso, nós vamos ver aqui quais são os materiais indicados nessa máquina e quais os materiais que esse disco corta. Por quê? Porque um disco, se você for comprar avulso um disco, ele é caro, tá? Então vamos prestar atenção aí na hora de comprar, prestar atenção também no disco. Vamos mais algumas informações que eu consigo pegar aqui. Vamos lá. Ela tem um ajuste, então ela corta em 45 graus. Ela faz a rotação também da cabeça, né? Então ela corta assim 45 graus. Também ela tem essa rotação de cabeça aqui, ó. É importante também. Essa aqui a gente não usa tanto, mas a 45 graus aqui a gente usa bastante, tá? Então presta atenção que ela tenha 45 graus. Então aqui, ó. Aqui vai falar algumas coisas, ó. Velocidade da rotação. 4.600 RPM. Tá vendo? Então isso aqui, quando você for verificar em outro, e eu vou fazer isso com você, a gente vai fazer essa avaliação. A potência do motor, 1.650. Até 1.500 é aceitável. Alavanca de ajuste com posicionamento rápido, placa de retenção de ângulos com 9 paradas. O que ele está querendo me dizer aqui é que ela tem uns dentes aqui, ó, aonde encaixa. Vamos ver se a gente consegue ver. O que ele está querendo dizer aqui, ó, tá vendo? Que tem uns dentes aqui, ó, aonde vai encaixando aqui. A alavanca vai parando. E aqui são graus, né? Aqui são graus. Ó. Acompanha um disco de 254 mm de brinde. Não sei se vem, mas ali, ó, fixar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui que ele tá me dizendo no próprio disco tem as informações ali, ó. Ó, tá bem na frente do meu rosto, né? Peraí. Vamos ver aqui se eu consigo baixar um pouquinho. Aí. Então ele tá dizendo, ó, alumínio, ó, tá escrito ali bem grande, ó, alumínio. E aí tá escrito ali, ó, 10 polegadas, 254 milímetros, 80 dentes. E aí você vê aqui que são dentes de vidia. Então é um dente de vidia, que é um pouquinho mais barato do que o aço rápido, tá? Então é um bom disco. Ó, corta, e aqui tá me dizendo também que corta madeira. Então esse disco corta madeira e esse disco corta alumínio. E aqui vai mostrando, ó, aqui, ó, a parte dos graus de parada que vai falando é isso aqui, ó, tá vendo? 15 graus, ó. Aí vai mostrando aqui 22,5 graus, 30 graus, aí vai mostrando até 45 graus, e vai mais um pouquinho além de 45 aqui, ó. Vai para 50 e poucos graus. Aqui é o máximo que ele vai cortar. E aqui também ele tem, aqui também uma reguinha aqui, ó, em milímetros, certo? Então, a gente só está olhando algumas especificações. E aqui também ele está me mostrando que a cabeça dela também gira. Né? Então, ela tem esse ângulo que gira aqui também. Esse ângulo aqui a gente não usa tanto em esquadrias, a gente usa mais esse aqui, ó. Esse aqui, né, de 45 graus, 30 graus. Tá? Então, beleza. Vamos continuar aqui.
para mais algumas informações acerca que a gente depois pode replicar para outras. Então tem as 9 paradas, tem o coletor de resíduo ali que a gente viu, expliquei para você. Resíduo de corte permite cortar vários materiais aqui, ó, tais como painéis amadeirados, então é para madeira, tá vendo? Metais não ferrosos, ou seja, metal não ferroso, alumínio e plástico. Sistema de freios no motor controlado por placa eletrônica. É bem legal, na hora que você solta assim, 10 segundos assim, o disco já para. Então ele tem essa parada aí, mas uma parada que não é todos que tem, mas a DeWalt tem. Então aqui aplicações, ó. Aí você tem que olhar essas especificações, ó. Corte em madeira, alumínio e plástico. Então aqui está dizendo aqui que está dando um disco de brinde, mas na verdade não. É só um disco mesmo, que é o disco que vem na máquina aqui, ó. Lâmina de 10 polegadas, 80 dentes. Morsa vertical. Deve ser alguma coisa que prende aqui, deixa eu ver. Não vi. Cadê a morsa? Eu não vi essa morsa, não. Não tem foto dela aqui. Mas também não há muita... Não precisa ter morsa na própria máquina, especificamente falando. Um coletor de extensões, coletor de uma chave dupla, que é a chave... Essa chave aqui é a chave para trocar o disco. E um manual de instruções. Beleza. Então aqui pegamos algumas informações técnicas importantes. Então aqui, agora que a gente está com essas informações técnicas, vamos lá, que eu achei mais relevante, o RPM, a velocidade, 4.600, a potência no mínimo 1.500, o disco de 10 milímetros, então é um disco de 10 milímetros. Qual que é esse furo desse eixo aqui? Não falou, né? Qual que é o furo do eixo, mas o furo do eixo ali é bom, vou até colocar aqui, ó, que é furo do eixo, que é o furo do eixo do disco, é bom ser de 5/8, que é o mais fácil da gente encontrar aí na hora de comprar, tá? Então é onde vai encaixar aqui. Eu não vi lá, deixa eu dar uma outra olhada. Deixa eu ir em um outro site. Peraí, tem mais algumas informações técnicas? Não. Então deixa eu ir em outro site aqui, ver se eu acho alguma coisa sobre furo do eixo. Vou fazer lá bem detalhado para você, para que não fique dúvida, tá? Então vamos aqui, esse site é um outro site, né? E aqui a gente vai puxar uma DeWalt também, deixa ele carregar. Vamos dar uma olhadinha aqui, se tem mais alguma informação técnica, né? Mas aqui, ó, ele já me mostra vários posicionamentos que a serra pode cortar, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma informação técnica que eu estou atrás. E aí a gente faz uma listinha bem completa para depois nós irmos atrás de uma outra de máquinas, né? Então essa daqui, a voltagem dela já é 110, então você tem que prestar atenção também na voltagem que você quer. Então vamos lá. Voltagem aqui, 110 ou 220. Então deixa eu colocar aqui a informação. Eu acho que voltagem também é importante, que às vezes o pessoal compra na voltagem errada. Mas a voltagem que eu gosto é a 220. Aí é o meu gosto, né? Para a máquina eu gosto de usar 220. Então vamos lá. Voltagem 110, potência dessa máquina aqui 1600. Diâmetro em polegadas 10 polegadas, ou seja, 254 milímetros, a gente já pegou. Velocidade sem carga, 5.000 RPM, ó, 5.000 RPM. Então, aqui a gente está em 4.600, olha, já é uma máquina melhor. 5.000 RPM. Às vezes, por que em um site está um preço, outro site está outro preço? Especificações técnicas, tá bom? Aqui ele me mandou, ó, tamanho do eixo, 5.8 polegadas, aí, ó. 5.8 polegadas. Então é isso aqui mesmo. Então essa daqui é legal. Tem que prestar atenção aqui no tamanho do furo do eixo, tá? Capacidade de corte transversal com
Madeiras com diâmetro, ele vai falar o tamanho que corta, né? Guia deslizante. Vamos lá. O que você vai ter ao comprar? Uma serra de esquadria, uma lâmina, que é o disco de corte, a chave de aperto, o coletor e o grampo vertical, que lá no outro chamou de grapa, né? Ou sargento, alguma coisa assim. Aí esse modelo aqui, ó, já é um modelinho diferente daquele que a gente viu. Ó. Esse aqui já é o DeWalt, tá vendo? DWS 713BR. Tá vendo? Ela é boa. A velocidade dela é maior aqui, ó. Velocidade 5.000. Legal? Então agora vamos ver mais uma aqui e ver se a gente pega mais alguma especificação. E aí a gente já começa a procurar uma máquina um pouco mais cara, uma máquina um pouco mais barata, para que a gente então entenda aí esse processo na hora da compra da máquina, tá? Então na hora da compra da máquina eu não quero que você me faça mais perguntas se é boa ou se é ruim. Eu uso basicamente a DeWalt, então eu consigo dizer que a DeWalt é excelente, nunca me deu problema. Agora, eu não consigo dizer se outra máquina é boa ou ruim em questão se ela faz um corte perfeito, se ela faz um corte mais aberto. Agora, eu consigo te dar especificações técnicas para te dizer, se você comprar essa máquina com essas especificações, é uma máquina mais assertiva. Agora, se ela é boa ou se ela é ruim, você precisa jogar o quê? No grupo de alunos. Pessoal, estou querendo comprar essa máquina. Alguém aí tem essa máquina? Essa máquina é boa, essa máquina é ruim? Aí a pessoa que está usando ela ali diariamente é a melhor pessoa para te dizer os prós e também os contras acerca desta máquina, certo? Aqui a gente está em outra ficha técnica. Aqui é uma DeWalt também, ó. E aqui ela tem as duas voltagens, 110 e 220, né? Mas ela está na 220 aqui. E essa aqui, ó, ela já vem aqui bem, aqui no site, pessoal, botou bem legal. Meia serra de esquadria 10 polegadas, 1.600 watts, rotação 4.600, velocidade. E o modelo dela é a DW714-220. Então, aqui está bem especificado. Agora você já começa a entender mais essa linguagem aqui, porque eu estou explicando para você, certo? E aqui tem preço, né? E aí depois se você... ó, o que eles estão falando do grampo é isso aqui, ó. Esse aqui que é esse grampo que eles estão falando que você faz aqui, segura o perfil. Então vem com grampo. Algumas vêm, outras não vêm, mas não tem muita diferença para mim no caso. Eu não olho muito para isso. Agora aqui, ó, especificações técnicas. Aqui também ele vai falar uma coisa. Braço telescópico. Não, não tem. Então, quando tem o braço telescópico, eu vou mostrar uma com braço telescópico para você, e aí você vai entender qual é a diferença. É que ela puxa para frente, né? Então, essa daí acaba sendo mais cara, tá? Mas para quem está começando, pode ser uma básica, que tem as especificações que eu vou passar para você, e nós vamos bater o martelo nas especificações. Então, aqui, ó, potência 1600, ó, esse site está bem bom. E dá para entender legal aqui as especificações. Rotação máxima 4.600. Então aqui, ó, especificações técnicas 1.650 é a potência, velocidade sem carga, disco solto, né? Você aperta 4.600 RPM. Lâmina 10 polegadas, 254 por 30 milímetros, tá? Eixo 5 oitavo, 16 milímetros aqui, ó. 5 oitavo também a gente pode chamar de 16 milímetros. Então, como você está começando, eu vou colocar aqui também que 5 oitavo, também aqui, ó. Eu vou dar um espaço, vou botar uma trava aqui e a gente fazer a conversão da polegada para milímetro dá 16 milímetros, certo? Aqui a conversão de milímetros para polegada, 10 polegadas. E fica bem mais fácil para você entender. Então não tem braço telescópico. Aqui para onde os cortes vão, as paradas, parada em 15, 22.5, 30, 45 graus. É onde tem aquele eixo que eu falei para você, que dá para você, ele dá um tec e você para ela no grau que você quer quando você vira a máquina. Capacidades, aqui são as capacidades, as alturas, voltagem, peso, profundidade, largura, garantia 36 meses pelo fabricante. Ó.
Então, isso aqui também você deveria olhar, né? Porque é uma máquina que você vai colocar para madeira todos os dias. Qual que é o tempo de garantia também? Então, eu vou colocar aqui também. Não é tão relevante, mas ó, garantia também é importante aí. Vou colocar até garantia. Quanto tempo de garantia tem? Quanto tempo de garantia que você vai ter nessa máquina que você vai comprar? Já que você vai cortar alumínio com ela todo dia. Então aqui ele vai me dizer os itens que são inclusos. Um disco de 80 dentes para alumínio e madeira. Laminada, né? Então não é qualquer madeira que você vai cortar com ele. Madeira geralmente que marceneiro usa, né? Um coletor de pó, chave de aperto, que é a chave para trocar o disco, e grampo sargento que eu mostrei para você. Legal? Então essas aí são as informações técnicas. Aí, vamos lá agora. Com todas essas informações técnicas, você já consegue uma boa máquina de esquadrias. Então, como escolher uma boa meia serra de esquadrias? Vamos lá. Você precisa de um RPM de 4.600 para cima. A gente acabou de já ver um modelo aqui que tem 5.000. A potência é 1.650. Eu vou deixar de 1.500 para cima, é boa. Potência do motor. Um disco de 254 milímetros, ou um disco de 10 polegadas. Então é uma máquina de 10 polegadas. Um eixo que é o furo do disco, de 5/8 de 16 milímetros, que é o mais fácil de encontrar. O disco precisa ter de 80 a 100 dentes. Quanto mais dentes tem o disco, quanto mais dentes, melhor e mais perfeito o corte no alumínio. A voltagem que eu gosto, 220, e também fica atento na garantia. Então, com essas informações, agora vamos atrás de uma máquina que pelo menos tenha a maioria dessas informações aqui, e aí a gente já entende um pouco melhor. Então, vamos pegar aqui uma base de preço. Vamos usar essa daqui já. Então, essa daqui, DeWalt, ela vai 1.849. Então, vamos lá. Vamos pegar umas bases de preço agora. Vamos subir aqui um pouquinho esse conjunto todo aqui, para dar mais um espacinho para a gente. Vamos fazer, então, aqui uma DeWalt, que tem essas especificações. Eu vou pegar por marcas, tá? Ela sai no valor de 1.849. E aí você precisa ver a garantia, o tempo dela ali. Essa daqui falou que dá 36 meses, né? Mas, beleza, aqui. Vou dar um... Aí, pronto. Ficou melhor. Agora vamos pegar... Vamos ver se a gente acha alguma coisa mais barata, e se a gente tiver alguma coisa mais cara, a gente já comenta também, certo? Então vamos lá. Vamos aqui nesse mesmo site aqui. Vamos dar uma olhada aqui que a gente vai ver mais algumas coisas aqui. Ó, uma máquina aqui, ó. Meia serra de esquadria, essa daqui, ó, 5.459. Por que desse preço? Então aqui você vai ver que ela é melhor em muitas coisas. Então vou pegar essa daqui que já é mais cara, já apareceu aqui pra gente. Então já vou pegar essa daqui. Vamos dar uma olhada nas especificações, o que ela tem de diferente em especificações. Então vamos lá, parece um Robocop. Mas aqui, uma das coisas que ela vai ter diferente aqui é até, ó, o corte dela vem até aqui. Isso aqui é um braço telescópico. Então ela vem aqui, você corta ela e você puxa ela para frente. Então dependendo do material, você puxa ela para frente e ela corta o material. Então qual que é a diferença dela aqui? Já de cara, ela tem um braço telescópico aqui, né? Então ela é mais cara também já por isso, ela é diferente. Vamos aqui nas especificações técnicas para a gente dar uma olhada. Corta em 45. A potência dela aqui, ó, 1.800. 1.800. Potência dela é 1.800. Olha a rotação mínima aqui, ó. Rotação máxima dela aqui, ó. 3.200. Ó, 3.200. Aí a nossa especificação aqui que a gente quer, ó. Vamos dar uma olhada aqui para você ver que a gente não está falando bobagem. Olha a nossa especificação aqui, ó. Nosso RPM, 4.600. Olha o RPM desta máquina aqui, ó. 3.200. Qual que é a velocidade maior? A da outra máquina. E por que essa está mais cara? Que ela tem algumas coisas de diferente. Olha a potência aqui dela.
1800. Olha a nossa potência aqui que a gente está separando. Nossa potência aqui, ó. Então deu uma travadinha, mas acredito que já estamos de volta aí, pessoal. Vamos lá, vamos continuar por aqui. Segura aí. A gente estava vendo essa máquina aqui. E agora vamos ver se a gente acha alguma coisa um pouquinho mais barato. Essa aqui, ó, 1270. Vamos dar uma passadinha aqui, ó. Essa aqui, ó. 759. Vamos ver essa daí um pouquinho mais barata. Vamos ver as especificações técnicas dessa aqui, ó. Não conheço a marca, tá? Tô só olhando especificação técnica. E o que você consegue fazer é dentro do grupo perguntar se alguém tem a máquina que você está querendo comprar, ou você pode ser o primeiro a comprar. Não é? Então aqui, ó, o design dela é bem simples, né? Tem ali as proteções. Tem os graus aqui que a gente precisa. Ó. 45 graus. E eu não sei se ela deita aqui, mas parece que sim. Ela deita para lá também, mas não está mostrando aqui. Legal? Então, o preço dela, um preço bacana. Agora, eu vou comprar ela? Não. Nós vamos ver especificações técnicas. Então, vamos lá. 220 volts e 110 volts é o que você tem. E aí eu vou puxar aqui e eu vou para especificações técnicas para saber. Então, vamos lá, o código, o modelo. Tem braço telescópico? Não, tá tudo bem. A nossa lá também não tem. Tem guia laser? Não, tem algumas que tem. Diâmetro do disco, 250 milímetros. Lá o nosso é um pouquinho maior os milímetros, né? Então, qual que é o nosso milímetro lá? 254, 10 polegadas. Mas está tudo bem. Ali ele está me dizendo que é 10 polegadas a informação aqui. Ó. Diâmetro do disco, 10 polegadas. Eu tenho que me atentar ao que eu disse, ao furo, né? Então, não sei se aqui não tiver furo. Se eu tiver interessado nessa máquina e não tiver o eixo do furo, que é o disco mais fácil de encontrar, eu preciso entrar em contato com a loja para que eles me passem essa informação antes de comprar. Talvez você ache que não, mas isso é muito importante, porque quando o disco quebra, você precisa trocar, é um Deus nos acuda para você achar o disco no diâmetro aí fora do padrão, tá? O furo dele fora do padrão. E aí você vai ter que ficar fazendo adaptação, colocar arruela, isso e aquilo, aí isso já vai, como que eu posso dizer? Isso já vai impactar no seu corte, se ele vai ser um corte 100% preciso ou não. Se tiver folga ali no eixo, não vai ser um corte 100% preciso. Então isso aqui é muito importante você prestar atenção. Tem que ser um furo de 5/8 para um disco de 10 milímetros. Ponto. Voltagem 220, profundidade, altura, largura, a garantia pelo fabricante, 6 meses. Pouco, né? E aí inclui uma chave em Allen, inclui uma serra e um coletor. Mas cadê? O RPM dele não me fala. Qual que é a potência? Qual que é a potência? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Potência. Potência aqui, ó. RPM 1600. Qual que é a potência da minha? Potência 1650. Tá vendo o Wzinho aqui, ó? Muito parecida a potência, né? Tá dentro do que a gente quer a potência. Vamos ver uma outra coisa aqui. Diâmetro do disco 250, mas que está dizendo que é 10 polegadas. Especificações aqui, ó, potência 1600, que é a mesma potência aqui, 1600. Agora, o que ele não está me falando aqui? Aí eu olho aqui, ó. Ele só está me falando potência 1600. Ele está me falando aqui tamanho de disco 250 é o dele, 10 polegadas. Quais as informações que ele não está me dando aqui?
RPM, não está me dando RPM, eu preciso, se eu estou interesse, eu tenho que entrar em contato com os vendedores e saber qual é o RPM. O que ele não está me dizendo aqui? O eixo do furo, quanto que é o eixo do furo do disco, não está me dando, eu tenho que entrar nessa informação técnica. Dentes, quantos dentes tem o disco? E o disco é para alumínio ou não? E aí são informações que você precisa. Então não vai comprar uma coisa que depois não vai servir para você. Tá vendo que tem pouca informação técnica? Eu achei também, por não conhecer a marca, 6 meses de garantia é muito pouco. Mas é uma máquina barata. Vamos ver mais uma aqui. E aí eu acho que você começou a entender como que a parada tem que funcionar aqui. Ó, eu tenho essa daqui, vamos ver essa daqui? Vamos ver essa daqui? De 900, vamos ver as informações técnicas dela. Então eu vou olhar, é uma Volden, né? Então aqui é uma máquina simples também, mas aqui eu vejo que ela faz o 45. Vou passar aqui algumas fotos, vou mostrar aqui umas fotos mais específicas. Ela tem aqui aquela paradinha que os outros têm também, que é o sargento, né? Ela faz o 45 e também ela dobra aqui em cima. Legal. Aí eu vou ver aqui voltagem, 220. Vou ver informações técnicas aqui. Aqui tem mais algumas informações. Então deixa eu ver aqui primeiro. Então aqui, ó, ela é uma meia serra de 10 polegadas, 1800. O watts dela é 1800, o nosso é 1600. Nossa, é 1650. Então a potência dela já é um pouquinho maior que a nossa, né? 1600. Então o que nós precisamos ver mais? O coletor. Também é indicado para cortar madeiras, utilizado lâminas apropriadas, não acompanha. Também pode cortar cantoneiras e esquadrias de alumínio. Então aqui o disco também é para esquadrias de alumínio, com espessura máxima de 3 milímetros. Então o disco, cada corte você perde 3 milímetros. É geralmente o padrão. Tem discos melhores, que custam um pouco mais caros, que são discos de aço rápido, que aí você vai perder em cada corte 1 milímetro. Mas isso, por enquanto, não é tão importante assim. Disco dá para trocar, né? Se você quiser. Eixo, adaptador que permite a utilização de lâmina. Aqui eu já não gostei. Aqui tem que colocar adaptadores para poder... O eixo com flange adaptadora. Já não gosto disso. Por quê? Porque se isso fica bambo, o meu corte não fica legal. Então eu já não gostei. Eu quero, aqui ele diz assim, o furo até de 30 milímetros e protetor de lâmina. Eu sou bem chato na hora de comprar essas paradas. Então aqui. O meu eixo, eu não quero que o meu eixo tenha nada até 30 milímetros. Eu quero um eixo de 5 oitavos, 16 milímetros. Eu não quero folga alguma. Quero que o disco encaixe perfeitamente, porque alumínio é acabamento. Então eu não gostei dessa só por causa desse detalhe. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui mais. Aqui o que ele está querendo me dizer é o seguinte, ó. Que ele tem aqui, ó, o disco dele é de 10 polegadas de 254. Mas o eixo dele é de 30 milímetros. Aí você usa como se fosse uma bucha no disco para depois encaixar na máquina. E aí isso não fica muito legal, não. Isso depois, conforme você vai usando, o que vai acontecendo é que não vai te dar um corte perfeito. Mas aqui, ó, a rotação mínima por minuto de 5.000, quer dizer, é maior do que a nossa RPM. É maior? Nosso RPM é de 4.600. Então é maior. Só que aí ela vai pecar naquela parada que eu falei para você. Frequência, E aqui tem mais algumas informações. Garantia do fabricante, 1 ano, 12 meses. Legal? Então eu acredito que você entendeu aí como que você deve procurar uma boa máquina.
ache ela dentro dessas especificações e eu acredito que dentro dessas especificações vai te ajudar bastante. Valeu e aquele abraço.